Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de dimensionamento ou punção de lajes, vamos apresentar um exemplo prático de como que a gente utiliza todas aquelas equações que foram apresentadas na prática. Então, o exemplo é esse aqui. Nós vamos ter um pilar de 40 por 40, a resistência do nosso concreto é de 25 MPa, a espessura da laje vai ser de 18 centímetros. Vamos admitir que a nossa laje tem uma armadura tanto na direção X como na direção Y de φ de 10 a cada 9, que vai resultar em 11 barras por metro, que é igual a aproximadamente 8,8 centímetros quadrados por metro. O comprimento da laje vai ser de 2 centímetros e a altura útil em x e em y vai ser dada por essas expressões. Por que eu destaquei essas expressões aqui? Porque isso aqui às vezes gera um pouco de dúvida, por que uma é diferente da outra? Então, a laje, geralmente ela é armada em cruz. Então, a nossa altura útil em uma direção e na outra, ela vai ser diferente. Como vocês podem ver aqui, nessa nossa altura útil em x, vai ser o quê? 18, que é a altura da laje, menos 2, que é o comprimento, menos 0,5, que é metade, ou seja, o tom do centroide, do diâmetro da nossa barra, que é de 10 milímetros, que vai dar 15,5 centímetros. E a altura útil em y vai ser também a mesma coisa, só que eu acrescento esse menos 1 aqui, porque eu ainda tenho essa camada aqui embaixo. Então, por isso que nós temos essa pequena diferença. E as cargas atuantes no nosso pilar vai ser de 260 kN de compressão e momento em X e em Y de 35 kN. O cálculo da nossa altura útil média vai ser a soma de dx mais dy e dividir por 2, vamos ter a média, que vai ser de 15 centímetros. A taxa de armadura do nosso pilar, como vocês podem ver na aula de dimensionamento de função, a gente tem que considerar essa distância aqui, que é de 3D para um lado, 3D para o outro, mais esse lado aqui, que é uma dimensão do nosso pilar. Como é um pilar quadrado, o ρ de x e o ρ de y vai ser igual. E quanto é que esse valor? Vai ser 3 vezes 15, que vai dar 45, 45 mais 45, 90, mais 40 centímetros, que é a dimensão do pilar, vai dar 130 centímetros. E a taxa de armadura do nosso pilar vai ser dada por 8,8, que foi calculado aqui, que é basicamente essa armadura que está passando aqui em cima, vezes o 1,3, que é a distância que eu estou considerando, dividido por essa área, que é a altura útil vezes a distância. Então, a nossa taxa de armadura vai ser dada por esse valor aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser verificar no contorno C, que é esse primeiro contorno. Então, o perímetro do pilar vai ser dado por 0,4, que é a dimensão vezes 4, vai dar 1,6 metros. A nossa força solicitante de cálculo tinha sido dada o 260 kN, temos que multiplicar pelo fator de segurança, vai dar 364 kN. A nossa tensão resistente é dada por essa expressão aqui. E só destacando aqui, pessoal, eu não vou explicar de onde é que vieram essas equações, eu só vou basicamente jogar os dados nas fórmulas e explicar uma coisa ou outra. Se quiser saber com mais detalhe como é que chegou nessas equações, por que é considerado, onde é que está na norma isso daí, assista a nossa aula de dimensionamento da punção. Então, voltando. O cálculo da nossa tensão resistente vai ser dado por essa expressão, a gente substitui os valores do FCK aqui e vai resultar nesse valor aqui da tensão resistente. A nossa tensão solicitante de cálculo vai ser a carga dividido pelo perímetro vezes a altura útil, que vai dar esse valor aqui. Então, nós vamos ter que a nossa tensão resistente é maior que a tensão solicitante, então a nossa laje ela vai passar no contorno C. Então, vamos ter que prosseguir para a verificação no contorno C'. No contorno C', a gente vai ter que calcular primeiro o quê? O perímetro nesse contorno, que é esse contorno aqui, que vai ser o quê? 4 vezes 0,4, que são esses pedaços, mais 2πr, que é o quê? É a circunferência, são esses lados aqui, que são meio curvos, que é basicamente o quê? O contorno de uma pizza, de uma circunferência, no caso, né? Que é 2π vezes o raio. O raio é esse 2D, o D ele vai ser 15 centímetros, que é a altura útil, que a gente tem que considerar,
E, prosseguindo com os cálculos, a gente vai ter o valor de 3,48 metros. E a nossa tensão solicitante de cálculo é dada por essa expressão, onde o nosso módulo elástico W de P1 também vai ser igual ao W de P2, já que é simétrico a nossa seção. E é dado por essa expressão aqui. Nós vamos ter que C1 igual a C2, que vai ser igual a 0,4, a nossa altura útil é de 0,15 metros. Então, substituindo os valores, a gente vai chegar que W de P1 vai ser igual a W de P2, que vai ser igual a 1,22 metros. O nosso fator K, ele vai ser igual a 0,6. Como que a gente obtém o fator K? Aquela tabela que está no nosso vídeo de dimensionamento da função. Nós vemos que a razão entre C1 e C2 vai ser 1, então nosso fator K vai ser de 0,6. Substituindo os valores, nós vamos ter que a nossa tensão solicitante neste contorno vai ser de aproximadamente 1 MPa. E com a nossa tensão resistente? A tensão resistente de cálculo vai ser dada por essa expressão, substituindo os valores novamente, lembrando que esse ρ ele é dado pela raiz do produto de ρx vezes ρy, mas como eles são iguais, vai dar o próprio ρ. A gente substitui esse valor aqui, lembrando que isso aqui ele tem esse limite de 2, então o valor máximo adotado é 2. E a gente, seguindo com os cálculos, nós obtemos que a nossa tensão resistente é de 0,6366 MPa. Então a nossa tensão solicitante é maior que a tensão resistente. Então é necessário que a gente tenha armadura de punção na nossa laje. Só fazendo um pequeno parênteses aqui. Às vezes o pessoal fica com dúvida de como que a gente determina quem é C1 e C2. C1, pessoal, está até aqui nesse trecho da norma. É a dimensão do pilar paralela à excentricidade da força. Então, nesse caso, eu tenho um momento aqui, representado pela seta dupla, então minha força está aqui. Essa excentricidade aqui, nosso C1 é sempre paralelo a ela. Então, se o nosso momento estiver na outra direção, ou seja, a nossa carga ela vai estar aqui, gerando esse momento, também tanto faz se está aqui ou aqui, não importa, a nossa excentricidade vai estar aqui e o nosso C1 ela tem que estar sempre paralelo. Então, assim que nós definimos que é C1 e C2. Lembrando que isso aqui é um caso simples, que é uma seção ela é quadrada, mas seção retangular, isso aqui às vezes o pessoal pode ficar um pouco com dúvida. Então, é assim que nós determinamos quem é C1 e C2 numa seção do pilar. Como que a gente vai, só voltando agora, a gente viu que é necessário a armadura de punção. Então nós vamos ter que fazer essa verificação novamente, só que vamos ter que considerar o quê? A armadura de punção na nossa superfície crítica, que é dada por essa fórmula aqui. Lembrando que ela é bem semelhante à fórmula anterior, só que tem esse detalhe aqui. Aqui multiplicado por 0,1 e aqui 0,13. Mas o resto da expressão é igual. E lógico, temos a parcela com relação à punção. Então, vamos igualar a tensão resistente, que vai ser dada por essa expressão, a nossa tensão solicitante de cálculo, que foi de 1 MPa, obtida aqui, que não passou nesse primeiro critério sem armadura. Igualamos os valores, prosseguimos com o cálculo aqui e isolamos esse termo. Só que para isolar esse termo a gente precisa de alguns dados dele. Um dos dados que a gente vai precisar é o que? É a tensão de escoamento. Como que a gente vai determinar a tensão de escoamento? Ela vai depender do tipo de material que você quer usar na sua armadura de punção. Pode ser conectores ou estribos. Nesse caso aqui, eu escolhi conectores porque ele é menos usual, que o estribo ele é mais amplamente utilizado. Então vamos ter que interpolar os valores, já que a nossa laje ela é de 18 centímetros e a norma ela prevê que acima de 15 você pode fazer essa interpolação. Até destaquei aqui os itens da NBR. E a nossa tensão de escoamento aqui ela vai ser o quê? De 300 MPa, porque eu estou considerando o conector. Se fosse um estribo normal, teria que ser o quê? 250 MPa aqui. Então, a gente vai fazer a interpolação. A interpolação é bem simples. A gente vai ter o quê? 20 centímetros divididos em 135 MPa. Só dividir um pelo outro, a gente vê quanto que cada 1 centímetro aumenta e somar a esses 15 aqui, que vai resultar na nossa tensão de escoamento de 320,25 MPa. Substituindo os valores aqui, a gente já tinha calculado o nosso perímetro crítico, nós temos a nossa altura útil,
ajustando também com relação às unidades, nós obtemos que a nossa armadura necessária por contorno vai ser o quê? De aproximadamente 0,4 centímetros quadrados por metro. Então, para uma distância de 10 centímetros, ou seja, eu estou aqui, eu vou precisar de 3,7 centímetros quadrados. E para uma distância de 30 centímetros, ou seja, eu estou na extremidade aqui do nosso contorno de selinha, eu vou precisar de uma armadura total, ou seja, toda ela distribuída aqui, de 11,1 centímetros quadrados. Como que a gente vai calcular isso aqui? Admitir que o diâmetro do conector seja de 6,3 centímetros, vai resultar numa área de 0,31 centímetros quadrados, milímetros, desculpa. Então, por contorno, eu vou precisar de 4, aproximei só para deixar o cálculo mais exato, dividido pela área, vai dar o quê? 12 conectores. Então, eu vou precisar de 12 conectores de 6,3 milímetros por contorno do pilar. Então, eu tenho 12 aqui nesse contorno, 12 no outro e 12 no último. Então, é assim que a gente vai realizar, que é realizado o nosso dimensionamento estrutural. Eu não vou apresentar aqui no detalhamento, porque não é o objetivo da aula. Então, é assim que a gente vai dimensionar. E a gente também tem que conferir para ver se depois, nessa outra superfície crítica C2 linhas, já que a gente já dimensionou nossa armadura de punção, se ela já está passando, se está ok para prosseguir para a obra. Então, no contorno C2 linhas, vamos admitir que ela esteja sem armadura, já que a nossa armadura de punção vai só até aqui. Então, o cálculo do perímetro no contorno C2 linhas vai seguir também a mesma ideia, que é 4 vezes aqui essa distância, mais esse pedaço aqui de circunferência, que é 2πr, já que estou somando as 4 partes, vai dar esse valor. O cálculo do módulo elástico, eu estou admitindo que é um pilar interno, porque essa expressão aqui ela é obtida por meio de integração, que eu vou mostrar no próximo slide, onde esse valor P aqui ele é a distância da última linha de armadura, que vai ser o quê? 30 centímetros, que é essa distância aqui. Estou pressupondo que a nossa última linha de armadura esteja aqui no final. E prosseguindo com esses cálculos, a gente obtém que o nosso W de P vai ser de 2,91 metros quadrados. Então, nossa tensão solicitante, a gente substitui os valores, a gente já tinha calculado grande parte deles. E a gente obtém que a nossa tensão solicitante de cálculo vai ser esse valor aqui, que é praticamente 0,6 MPa. A nossa tensão resistente de cálculo é dada por essa expressão, só lembrando novamente que todas essas expressões aqui, o que usa em cada contorno, está tudo na nossa aula teórica de dimensionamento punção. Voltando, a gente substitui os valores da nossa tensão resistente, a gente obtém que a nossa tensão resistente vai ter valor de 0,6366 MPa. Então, a nossa tensão resistente é maior que a tensão solicitante, nesse último contorno aqui. Então, a nossa laje ela passa, ela está segura para o dimensionamento. Aqui está como que a gente obtém as fórmulas dessa expressão aqui do W de P para o contorno C2 linhas. É melhor vocês derem até um print screen, porque é um pouco chatinho você tanto chegar nessa fórmula como achar tudo isso aqui bem detalhado como está apresentado aqui. Então pode ver cada um discretizado, pilar interno, pilar de borda para P1, P2 e o pilar de canto. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado da aula. Considerem se inscrever no canal, isso já ajuda bastante. Deem um like no vídeo e também compartilhem muito o nosso vídeo para fazer o canal crescer. Então é isso, pessoal, até mais.